o Senhor dos Exércitos te dê muita paz, te dê muita força, te dê muito ânimo e que o Senhor te ajude nesta caminhada, pois nós estamos conscientes que não é fácil, mas com Deus a gente vai vencendo, vai lutando e vai alcançando os objetivos. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus e eu, com alegria, convido você para que você esteja muito atento para meditar e entender o que Deus tem para falar para você, tá bom? Livro de Mateus, capítulo 23. Vamos ler Mateus, capítulo de número 23. E eu quero ler apenas o versículo de número 10 e 11, que diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 23, versículo 10 e 11. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Tá vendo? Um dia eu dei essa palavra aqui para uma pessoa, esse versículo que está guardado no meu coração, no capítulo 23, versículo 10. Quando eu cheguei num determinado lugar, já vou contar isso aqui logo para você. Eu cheguei num determinado lugar e se tem uma coisa que eu não gosto, é quando chego nos lugares, às vezes alguém chama meu patrão. Você já ouviu alguém falando isso? Meu patrão, meu chefe, mestre. Já um dia eu cheguei num lugar e uma determinada pessoa, um homem, ele, quando me viu, ele já foi dizendo assim para mim. Ele foi dizendo, mestre, pois não, mestre. E eu disse a ele, olha, nunca chame ninguém de mestre, porque a palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 10, nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, só tem o mestre, não tem outro. Esse negócio está chamando mestre, olha, vá para lá, viu? O sangue de Cristo tem poder. Não fique chamando de mestre, não, porque mestre, a Bíblia que diz, só tem um, é Cristo. Só tem um, que é o Cristo. Ele sim é o mestre, que tem que ser chamado de mestre. Eita, isso não é ignorância, não. Não, eu estou dentro da palavra. Agora, claro, se você quiser agir de outra maneira, aí você vai e age, entende? Mas aí é você quem decide, é você quem diz. Aí já não é comigo, aí é com você. Você é quem determina, é quem diz o que realmente você vai fazer, como você vai se comportar, como você quer ser. Não é? É você quem decide a forma que você administra a sua vida e as coisas. Deu para entender? Eu estou indo pela palavra. Se a palavra ela repreende, ela não aceita, se a palavra ensina de uma maneira diferente, eu vou para o lado do jeito que a palavra ela ensina. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma palavra forte, palavra esta que fala a respeito da grandeza, mas fala também da fidelidade de Deus. Esse texto, no capítulo 23 de Mateus, e o versículo de número 10 e 11, fala o texto quando Jesus ele censurou os escribas, mas ele também censurou os fariseus. Deu para entender? Jesus um dia se deparou com esses escribas, mas também se deparou com os fariseus, e ele, como o Senhor, ele teve a autoridade, e o texto diz que ele censurou. E eu estava meditando aqui a respeito dessa censura de Jesus
para com os escribas e para também com os fariseus. Quando Jesus censura, irmão, sabe o que Jesus estava dizendo? A censura, ela veio de uma análise. Jesus analisou os escribas, analisou os fariseus. Então, ele, quando analisa, ele viu que tinha coisas erradas nos escribas, como também nos fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observe, o Senhor disse isso aos discípulos. Ele disse: na cadeira de Moisés está sentado os escribas e os fariseus. E eu estava pensando aqui, meu Deus, tá vendo quantas vezes que os escribas e também os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Isso aqui é muito sério, viu? Os escribas, irmão, eram pessoas, o texto diz, que dominava a escrita, sendo sinônimo de golpista ou escrivão. Historicamente, irmão, o termo se refere a indivíduos do Egito Antigo. Então, esses escribas, eles dominavam a escrita. Se era para escrever, era com eles, sabe? Então, o texto diz que eles, por dominar as escritas, eles estavam sentados em lugares, sentados na cadeira de Moisés. O texto diz que os fariseus eram um grupo de judeus devotos que surgiram e eles eram conhecidos por sua adesão rigorosa à lei mosaica e às tradições orais. A palavra fariseu significa separado. Jesus se depara com pessoas que entendiam da escrita, mas também se deparou com os fariseus, e Jesus censurou, porque Jesus viu que eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Está escrito capítulo 22, capítulo 23 de Mateus, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha para aí que coisa, né? Porque eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Jesus disse: eles estavam ali, sentados na cadeira de Moisés, mas eles não eram para estar ali. Ali não é o lugar deles. Ali não é para eles estar sentados. E Jesus censurou, pois atacam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os seus ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Tá vendo? Eles colocavam o fardo pesado sobre os ombros dos homens e nem com o dedo ele queria mover. Ele não mexia em nada, irmão. Ele queria ver as pessoas carregando o peso sozinho, as pessoas sofrendo e eles podendo ajudar, mas eles não ajudavam. Foi por isso que veio a censura, que Jesus o censurou. E não move um dedo. Tem gente que não faz nada por você, é verdade, tem gente assim. E Jesus observou isso e viu as práticas dos escribas e fariseus. Está escrito no capítulo 23, versículo 4, que eles não moviam um dedo sequer para ajudar, não fazia nada, fazia nada.
eles pensavam neles, eles pensavam em si e não fazia nada pelas pessoas. Tem gente que nós, ou você, faz de tudo por alguém, alguém não faz nada por você. Não tá nem aí, ó. Se você estiver vivo, amém. Se você morrer, amém. Se você estiver forte, amém. Se você estiver fraco, também, amém. As pessoas não estão interessadas em ver você bem, em olhar para você, em procurar você, em procurar saber, em te dar apoio. Tem gente que não move um dedo por você. Não, é a Bíblia que diz aqui, ó. Jesus falou. Não move um dedo, não move um dedo, não faz nada, sabe? Não move um dedo por ninguém, por você que está aí. E muitas vezes você se acabando por alguém. Cuidado, irmão. Se acabando na obra, se entregando por inteiro, sendo, na verdade, destruído ou destruída, e ninguém não está nem aí por você. Tenha cuidado com essas pessoas que não movem um dedo por você. Meu Deus, não faz nada por você, não quer ver o seu bem, não quer ver a sua prosperidade, não quer ver o seu crescimento. E aí você vai sofrendo, e esse sofrimento está te levando para distante de Deus, esse sofrimento está te trazendo tristeza, esse sofrimento está te trazendo dores, esse sofrimento está fazendo tu desvanecer na fé e na caminhada, porque alguém não move sequer um dedo, irmão, um dedo. Alguém não move, alguém não movimenta para te ver bem, para te dar a mão, para estender as mãos. Vem cá, rapaz, se levanta. Ninguém não move um dedo. Isso é muito sério. Jesus disse o quê? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Está vendo os fariseus e os escribas são assim. Eles não movem o dedo, mas sabe o que eles fazem? O texto diz que fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Quantas pessoas que faz de tudo para serem vistos pelos homens? É, irmão, faz de tudo, de tudo, de tudo. Eu já vi tanta coisa na igreja, dentro de obra. Isso é materialmente, isso é espiritualmente, faz de tudo, não faz nada. Mas quando chegou fulano, ele começa a fazer muita coisa. Tem gente que não se preocupa com almas, mas se fulano estiver por perto, ele é o maior ganhador de alma. Tem gente que não prega, mas se fulano estiver presente, ele faz de tudo para pregar. Meu Deus do céu, dá para receber essa palavra aí? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. E quem não tem nada não dá nada, não faz nada. É aquele funcionário que ele está por ali trabalhando naquela lentidão, naquela manha, como diz. Mas se o patrão, se um gerente, se um encarregado, alguém chegar, um supervisor chegar, ou a pessoa começa a trabalhar de uma maneira muito forte para mostrar, quer aparecer para os homens, escute, está assim de pessoas, ó, está assim de pessoas que ficam desesperadas, está assim de pessoas que faz de tudo para aparecer para os homens. Nós estamos aqui ensinando a palavra, nós estamos aqui ouvindo a palavra, que nós não precisamos estar fazendo ou querendo aparecer para os homens. Nós precisamos aparecer para Deus, fazer para Deus, glorificar o nome do Senhor. No capítulo 23 de Mateus, versículo de número 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem o quê? Largos falactérios e alargam as franjas das suas vestes. Está vendo o que eles trazem? Quando ele quer se mostrar para os homens, eles falam muito, eles falam coisas que nem precisa, é porque está querendo aparecer. Você já se deparou em alguma situação de você ver alguém e alguém está querendo aparecer, começa a falar, começa a chamar a atenção, está querendo aparecer, está assim de gente querendo aparecer, ó. Deus manda nós termos cuidado, chega até a esticar suas vestes, já viu? Esticar suas vestes para dizer que está bem vestido.
esticar suas vestes para dizer que é sinônimo de santidade. Vestes não é sinônimo de santidade, não, irmão. Não, não é porque você está com as vestes lá embaixo que é a mais santa ou mais santa da igreja, não. Não, 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 não. Se vista bem, viva bem, seja uma bênção, mas não quer dizer que também não é santidade 100%. Não, não, não. Então era o que eles faziam aqui. Eles queriam, eles faziam todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Os fariseus são assim. Quando você vê alguém fazendo para ser visto pelos homens, eita, bora fazer, bora trabalhar, vou pregar porque fulano está aí. Eu nunca me preocupei com isso, não. Se fulano estando ou não, vou pregar do mesmo jeito. Se me der para pregar, eu prego. Se me der para orar, eu oro. De todo jeito eu faço, do jeito que eu já faço, independente de estar fulano ou beltrano. Eu vou fazer porque eu sei que eu estou fazendo para Deus. Então, tudo que eu faço para Deus, eu sei que Deus me honra. Deus está dizendo para você: faça para mim, que eu faço para você. É o tema da mensagem hoje, é esse aqui. Receba essa palavra aí. Faça para Deus que Deus faz para você. O tema da mensagem é: faça para o Senhor que o Senhor faz para tu. Eita Deus, que palavra boa. Faça, pode fazer. Faça para Deus. Deus faz para você. Faça para Deus e Deus faz para você. Deus faz para você. Você crê que ele faz para você? Então faça para ele primeiro. Faça para Deus, não se preocupe em estar fazendo para os homens, não, que os homens não vão te reconhecer, não. Os homens não vão se preocupar, não. Faça para Deus que Deus faz para você. Você crê que Deus faz para você? Pronto, então faça primeiro para Ele. Eu faço para Deus, irmão. Faço para Deus com muita alegria. Eu faço para Deus. Eu não estou preocupado do homem feio deixar de ver, não. Eu estou interessado, o meu foco é fazer para Deus. Eu prego para Deus, eu visito para Deus, eu oro para Deus. As bênçãos, a recompensa, os milagres, tudo vem de Deus, porque tudo que nós entregamos ou damos para Deus, Deus manda de volta abençoado, manda dobrado, manda triplicado, Deus manda de uma maneira poderosa. Então o Senhor está dizendo: faça para mim que eu faço para você. Deus está dizendo: me dê lugar que eu vou fazer coisas grandiosas na sua vida. Não faça para aparecer. A maioria das pessoas que fazem para aparecer, elas não duram, elas não permanecem firmes, porque o dia que o homem não reconhecer, essa pessoa desvia, essa pessoa larga a obra. Eita Deus, quantas pessoas que largaram a obra porque esperaram reconhecimento dos homens, e o reconhecimento dos homens não vieram. Meu Deus do céu, que palavra boa. Irmão, não fica esperando reconhecimento dos homens, não. Claro que eu não estou generalizando, tem os homens que reconhecem, não é, seu trabalho, seu empenho. Tem, claro que tem. Não vamos também ser fanáticos, né? Mas tem aqueles que reconhecem o seu trabalho, seu empenho, sua dedicação, sabe, sua vontade de fazer, e isso é bom, esse reconhecimento, mas tem gente que nem reconhece, tem gente que é difícil. Eu estava, na verdade, pensando hoje, meu Deus, quantas pessoas difíceis, que quanto mais você faz por ele, faz por ela, mas você não tem nenhum valor. Meu Deus do céu. E Jesus estava censurando, Jesus poderoso, os olhos espirituais ele estava vendo e ele estava censurando. Ele disse: cuidado, cuidado, porque fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem, aí ele fala de largos falactérios, sabe? E alegram as franjas, tá vendo? Tem que ter cuidado, minha gente. Tem que ter cuidado, porque a Bíblia, ela nos ensina de uma maneira muito poderosa. Meu Deus, ela ensina de uma maneira muito grandiosa, por ela ser a palavra, sabe? A palavra, ela nos traz uma alegria tremenda.
porque nós temos que ter cuidado, sabe? Para que nós não venhamos assim perecer. Porque quem muito fala, muito se perde. Você entende? É a palavra que diz. A Bíblia diz: quem muito fala, muito se perde. Então, quando a Bíblia fala a respeito aqui dos filactérios, na verdade, irmão, tem que ter cuidado, porque os judeus, eles usavam na testa e no braço esquerdo para conter, sabe o quê? Pergaminhos com versículos bíblicos. Então, eles estavam mostrando o que eles tinham, o que eles carregavam para os homens, para aparecer os homens. Quantas pessoas que carregam algo, que andam com algo, que querem mostrar aos homens que têm poder. Quantas pessoas que se usam para mostrar que é ousado, não precisa ir fazer isso não. O que nós precisamos é ser cheio de Deus, é buscar ao Senhor na força do seu poder, é se encher do Espírito Santo e ser muito abençoado por Deus. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. O que precisa é você adorar Ele, dar lugar a Ele, ser usado por Ele, e as recompensas dele virão sobre a sua vida. Oh, que palavra boa, não é? Uma hora dessa, essa palavra mesmo. Essa palavra mesmo, eu não tenho outra não, tem que pregar que Deus manda mesmo. Temos que ser muito cuidadoso, minha gente. Temos que ser muito prudente. Nós precisamos ter os pés no chão. Nós precisamos pregar a genuína palavra. Meu Deus. No capítulo 23, versículo 6, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso aqui, quem fazia isso aqui era os escribas e fariseus. Eles, o texto aqui diz, está escrito 23:6, diz que eles amam as primeiras cadeiras, os primeiros lugares, tá vendo? Eles faziam isso aqui, ó. O texto diz que ele fazia isso aqui nas sinagogas. Eles amam. Tem pessoas que amam os primeiros lugares. Chega no lugar, quer sentar logo na frente, quer estar logo aparecendo ali. O texto diz que eles amam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras. Meu Deus do céu. Tem que sentar na frente para todo mundo ver. Oh, que coisa horrível. Eu nunca faço isso, eu nunca fiz isso. Porque a Bíblia me ensina que isso aí é coisas de fariseu, irmão. Os escribas, os fariseus praticavam essas coisas. Eles sentavam nas primeiras cadeiras. E eu fico pensando em Jesus, quando chegava aqui, que o encontravam, Jesus via ele nas primeiras cadeiras, Jesus já sabia que eles eram os fariseus. Jesus chegava nos lugares, estava lá na frente, as primeiras cadeiras, eram os fariseus. Os fariseus, eles não querem ficar lá atrás, eles não querem sentar no meio, eles querem sentar nas primeiras cadeiras. Para criticar, para vender, para observar, não é para receber, não. Não é para elogiar, não é para bater palmas, não. Os fariseus, eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras. Tem fariseu por aí? Tem. Às vezes o fariseu está dentro da própria família, minha gente. O fariseu está dentro da própria parentela, está na igreja que você faz parte. Ela faz questão de sentar lá na frente, só para te ver falando, só para identificar, esperar um erro teu, uma falha tua, para te criticar, te vender, acabar contigo, com a tua reputação, com o teu ministério, com a tua família, com o teu trabalho, acabar com a tua vida profissional. Quantas vezes que isso acontece? Quantas vezes já aconteceu? Eu me lembro que um dia eu fui pregar num lugar e eu falei uma palavra errada, né? Que a gente não tem um português poderoso, forte, 100%, né? A gente erra tanto nas palavras, eu pelo menos erro muito, né? Mas a gente não sabe falar, né? Não sabe falar. Eita, Jeremias disse, é porque eu não sei falar, não. Moisés disse que não sabia falar, não. Moisés disse, eu não sei falar, eu vou dizer o quê?
Tá vendo? A gente não sabe, eu mesmo não sei falar. Eu ainda estou aprendendo a falar, minha gente. Então, o texto diz que eles ficavam, eles ficavam nas primeiras cadeiras. É o texto que diz 23 e 6 de Mateus, diz que e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Tá vendo? Eles amam. Tem que ter cuidado com quem ama demais. Tem pessoas que amam prejudicar. Tem pessoas que ama mesmo, ama. Sabe que amar? Ama apontar, ama vender, ama procurar o defeito dos outros. Tem gente assim, meu Deus, que palavra boa. Tem gente que ama, isso aí tá na pessoa. A pessoa ama criticar o próximo. A pessoa ama apontar o dedo, a pessoa ama ajudar. Você está pensando que os carrascos, aqueles homens mau, os carrascos que bateram em Jesus, que o pregaram na cruz, aqueles homens eram carrasco. Os romanos eram carrasco. Soltava lá os cristãos dentro da arena para os leões tragar a vida deles. Eles amavam fazer aquilo estava neles, eles gostavam, aquilo trazia alegria para ele, aquela maldade. Eita! Tu estás entendendo o que Deus está dizendo? Tem gente que ama vender, ama fazer o mal, ama te perseguir, ama te caluniar, ama apontar o dedo, ama ficar nos primeiros lugares, ama ficar na frente da casa, ama ficar te olhando para encontrar defeito, para acabar contigo. Tem pessoas que amam, meu Deus do céu, glória a Deus. Enquanto nós amamos a Cristo, enquanto nós amamos a Bíblia, enquanto nós amamos adorar a Deus, enquanto nós amamos buscar ao Senhor dos Exércitos, tem pessoas que amam outras coisas, fazer outras coisas, mas logo identifique que são os escribas, mas que também são os fariseus. Dentro de igreja, tá assim de fariseu, tá não, tá. Dentro de igreja tá assim de fariseu. O texto diz, no capítulo 23, versículo 7, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmão. Tá vendo? Eles nas praças, eles ficavam chamando um com os outros. Rabi, Rabi. Rabi quer dizer mestre. Disse, não, não é para chamar não, porque todo mundo é irmão. Ninguém é mestre aqui, ninguém é melhor do que ninguém não. Foi por isso que Jesus disse aqui, ó, no capítulo 23, versículo 9, é ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Deu para entender? Cuidado, viu? Tem coisas que não é para falar, não. Ô pai, né? Aqui é meu pai na fé, né? Quem tem pai, quem tem mãe é outra coisa aí, irmão. Meu Deus do céu. Observe como a Bíblia é pura e as pessoas agem de uma maneira terrível. A Bíblia diz que não é para chamar de pai, não. Sabe? É pai não sei o quê, é mãe não sei... E por aí vai. A Bíblia aqui, ó, diz que não é para chamar, não, porque só tem um que é mestre, viu? A não ser que seja seu pai, né? Pai de sangue, não é? Mas tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, meu Deus do céu. Quantos crentes, você já viu algum crente dizendo assim, ó, tem que ter cuidado, irmão, com isso, viu? Tem que ter cuidado, porque a Bíblia Sagrada ela é poderosa. Você já viu alguém dizendo assim? Eu já ouvi alguém dizendo assim, ó, a Bíblia revela, a Bíblia diz que não é para fazer isso não, viu? Quantas vezes, já ouviu alguém dizendo assim, ó, aqui é meu pai na fé. Tá repreendido, rapaz. Aqui é a minha mãe na fé. Minha mãe, aqui é minha mãe na fé. Minha mãe, tá ali a minha mãe na fé. Que tua mãe na fé, irmão? Para com isso. Vigia. Vigia com as tuas palavras. Vigia com o que tu diz. Eita Deus, tá vendo? Cuidado. Jesus disse: não é para fazer isso, não. Nem chameis mestre, porque um só
é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós é o vosso servo. Pronto. Ele disse que o mestre só tem ele, só ele deve ser chamado de mestre. E há um maior. Quem é o maior? O maior é o que é servo. Se você é um servo, pode ter certeza que Deus lhe tem como uma pessoa grande, uma pessoa forte, uma pessoa de autoridade. Todo servo tem autoridade. Quando a gente reconhece que somos servos, reconhecemos a autoridade de Deus sobre a vida da gente. Que Deus te abençoe. Recebe essa palavra aí. O tema da mensagem hoje é: faça para Deus e Deus faz para você. Receba essa palavra, vou orar por você agora. E lembre-se que você não tem mãe na fé, nem pai na fé, você tem a Jesus na sua vida, você precisa de Jesus. Retire essa palavra do seu vocabulário. Pare de estar falando isso nas igrejas, nos lugares, nos testemunhos, nas pregações. Não sei quem, minha mãe na fé, que mãe na fé, irmão. Que mãe na fé, melhor dizer a irmã que orou muito por mim, que me ajudou. Não tem esse negócio de pai na fé, nem mãe na fé. Quem tem pai e mãe é outra coisa aí. Cuidado com isso. Cuidado. O mestre está lhe orientando. Cuidado para não estar errando. Às vezes nós erramos com coisas tão pequenas, mas que é um erro e que nós precisamos consertar. Eu vou orar por você agora. Receba essa palavra, guarda essa palavra no seu coração. A mensagem de Deus hoje é: faça para Deus, Deus faz para você. Isso é verdadeiro, viu? Eu faço para Deus e Deus tem feito coisas grandes por mim e para mim. E vai fazer por você e para você também. Creia, faça primeiro para Ele. Priorize Ele, dê prioridade a Ele. E Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu oro. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra maravilhosa e abençoada. Pai querido, eu te louvo e engrandeço o teu nome porque sei o quanto o Senhor é bom. Eu sei o quanto o Senhor é poderoso para continuar, Senhor, continuar com as suas mãos estendidas, continuar fazendo por nós o que nós não podemos fazer. O Senhor é poderoso para continuar estendendo as mãos, quebrando os laços, quebrando as correntes, quebrando os cadeados. Ajuda a tua serva, ajuda teu servo. Dê vitória para ele, dê vitória para ela, Pai. Estende as mãos, faz milagres, faz maravilhas, toca onde nós não podemos tocar. Entra onde nós não podemos entrar, faz o que nós não podemos fazer. Eu ministro a tua bênção sobre a vida deste homem. Eu ministro a tua bênção sobre a vida desta mulher. Esta mulher que precisa de ti, que precisa da tua graça, que precisa de muita força, Senhor, para alcançar os milagres, para alcançar as tuas maravilhas. Ó Pai querido, ó amigo de todas as horas, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, não só hoje, Senhor, mas todos os dias da nossa vida. É no teu nome, Senhor, que eu estou te pedindo, crendo na vitória, ministrando a tua bênção sobre a vida de todos os meus irmãos. Resolva a causa na justiça, nos ensine, meu Senhor, a sua palavra, pois nós não queremos ser como os escribas e nem como os fariseus, Pai. Oh Deus, Tu és o nosso Pai, o Senhor é o nosso Rei, o Todo-Poderoso, somente o Senhor é quem é, não existe outro além de Ti. Em nome de Jesus eu ministro a Tua bênção sobre a vida de cada um que recebe essa palavra, que acompanha essa palavra. Pai querido, eu aprendi, eu recebi, eu recebo que a gente faz para Ti e o Senhor faz para nós. Obrigado, que nós fazemos a Tua obra e a sua recompensa chega onde nós estamos. Eu ministro a tua bênção e a recompensa sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor dos Exércitos continue dando vitória. Quero convidar os meus irmãos, você que está aí, acompanhe a nossa programação aqui pela Rádio Rede Paz FM. Não tem errado, não. Você pode baixar o nosso aplicativo
você vai no Play Store e coloca Rádio Desperta FM. E aí você vai encontrar lá a Rádio Desperta FM. Você também pode nos acompanhar pelo site, que é o www.redepazfm.com.br. Também não tem errado não, tá? Em nome de Jesus, faz a tua parte, acompanha a nossa programação que começa de 5 horas da manhã e vai até às 10 da manhã, de segunda a sexta, tá bom? Mas se você não puder acompanhar pela manhã, você acompanha à tarde, a partir das 13 horas a gente tem uma reprise, tá? Para quem não puder acompanhar, mas não pode acompanhar nem de manhã nem de tarde, acompanha à noite, a partir da Voz do Brasil, nós temos o programa do Projeto Desperta Pregador. Maiores informações, DDD 81 99644 4777. Um forte abraço e a paz do Senhor. Não esqueça, faz para Deus e Deus faz para você. Deus abençoe.